Bom dia, irmãos. Que a paz de Deus esteja com vocês. Como eu tenho falado em todas as oportunidades, a gente está morrendo de saudade de estar com vocês, reunido fisicamente como igreja. Eu espero que você esteja bem, espero que a sua família esteja bem. E a minha oração é que Deus continue nos protegendo, livrando de todo mal, dando a nós saúde, sustento, e principalmente a renovação das nossas forças, alimentando, que nós possamos estar alimentando nosso espírito com a oração, com a leitura da palavra, e que a gente possa também estar cumprindo mais um pedido, mandamento de Deus de apoiar um ao outro, de levar as cargas pesadas uns dos outros, a ser bênção, praticar a bondade, o amor, a caridade com os nossos queridos, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre Missio Dei, sobre um pouquinho sobre o que é a missão da igreja, o que é a missão de Deus, qual é a relação das duas missões, se elas têm relação, se não tem. Então vai ser bacana depois no final a gente poder compartilhar nossas dúvidas, compartilhar, mesmo que seja por escrito lá no grupo, aquilo que a gente não compreendeu, o que a gente quer entender um pouco melhor, o que a gente não souber, vamos pesquisar e pedir ajuda aí para a gente estar alinhado, tá bom? Então, mas eu queria começar falando de missão, antes de ver definição, antes de ver entender um pouquinho na prática um exemplo de missão. Eu estava conversando com o Rogério nessa semana ao preparar a aula e para mim eu precisava muito colocar alguém que é um exemplo de missão para mim. Tomando um cafezinho aqui, 7h15 da manhã, mas um exemplo de missão. E aí veio Paulo na minha cabeça. Essa semana foi uma semana muito preciosa, eu estudando a vida de Paulo. Então eu queria, junto com vocês, quem puder, abra a Bíblia em 2 Timóteo 4:17, 4:7-18, perdão. E aí eu vou ler com vocês 2 Timóteo 4:7-18, quem quiser acompanhar aí ou quem quiser ouvir, eu vou ler pra gente. Nesse momento aí, é a última carta que ele escreve. Ele está numa masmorra, pobre, uma masmorra lá em Roma, já sentenciado de morte, né? Já sabia qual seria o seu destino e abandonado. Seus amigos tinham abandonado, ele tinha o amigo que estava com ele mandou continuar trabalhando para pregar o evangelho, acusado injustamente, né? Ele tinha sido, essa última prisão dele, ele tinha sido seu mandante ou seu cabeça de uma grande queimada criminosa que teve em Roma, e ele estava lá. E o mais precioso desse texto é o sentimento desse querido, mesmo nesse momento. Vamos lá ler um pouquinho. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Procura vir-te comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, que eu falei de ter sido abandonado, né? E se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia. Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade.
em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o lotoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me livrará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Queridos, eu queria deixar esse texto no ar. Em alguns momentos, ao falar de missões, ao falar de Mission Day, eu vou retomar o assunto de Paulo, mas só para ficar claro na mente de vocês, aqui ele estava pedindo para que trouxessem uma capa para ele, porque ele já era velho e provavelmente estava com frio naquela masmorra, mesmo sabendo que ia morrer. Mas o mais legal é, mesmo se sentindo abandonado, porque ele entendeu que nesse último julgamento os cristãos poderiam ir a favor dele, para que dissessem, não, ele não é um incendiário, ele não é um mandante, mas ele mais uma vez foi abandonado. Mas o legal é ver ele sempre confiando em Deus, né? Ele cumpria a sua missão independente do que tinha ao redor, independente das circunstâncias, né? Então, eu queria ler para vocês um conceito bem bacana, que está no livro A Missão de Deus, de Christopher Wright. Esse livro eu dei uma pesquisada sobre ele, li algumas coisas, assim como todo livro tem interpretações, tem coisas bem coerentes, mas esse conceito que ele colocou aqui de Mission Day, da missão de Deus para esse mundo, eu gostei muito porque ela está bem centrada em Deus, tá? Então eu vou ler para vocês, que fala assim: fundamentalmente, nossa missão designa nossa participação ativa como povo de Deus, a convite de Deus, segundo o mandamento de Deus, na missão do próprio Deus, realizada na história do mundo de Deus para a redenção da criação de Deus. Então, o que eu acho bacana aqui é que a missão de Deus ele permite, ele deseja que há uma participação ativa do povo de Deus. E esse povo de Deus veio a convite de Deus, vem de um mandamento de Deus para a redenção da criação de Deus. Então, ela é autoexplicativa, né? Existe um outro conceito, que esse foi retirado do Pacto de Lausanne, que também a gente vai explicar um pouquinho mais à frente como é que funciona, para vocês entenderem, quem ainda não conhece o Pacto de Lausanne, que diz assim: missão não é expansão somente, mas comunicação do Evangelho. Toda a igreja levando o Evangelho integral ao mundo todo. Então, nós como comunidade, como grupo, como igreja, levando o Evangelho, a raiz do Evangelho, ele integralmente. Deus é amor, Deus é graça, Deus é justiça, Deus é misericordioso. Então, todas as lacunas do amor de Deus, para a gente não ser... Porque Paulo era assim, porque Jesus era assim, então ele levava tudo aquilo que ele era na essência, na integralidade. Que da mesma maneira que ele é amor, ele é justo. Da mesma maneira que ele é graça, ele é misericórdia. Então tudo isso a gente não pode esquecer. Porque o Evangelho muitas vezes está sendo levado de uma forma muito leve e em vários momentos ele não foi assim. Principalmente para Jesus, para os discípulos e Paulo também, que é também chamado de um apóstolo, né? Eu queria falar um pouquinho com vocês agora sobre
o Pacto de Lausanne. Então, se alguém não ouviu falar ou não tem total compreensão sobre o que é o Pacto de Lausanne, eu vou ler uma definição para vocês bem legal, bem curtinha, para a gente entender do que se trata. Então, o Pacto de Lausanne foi um grande congresso mundial de evangélicos que aconteceu em 1974, lá na Suíça, com a presença de mais de 150 nações. Nesse momento foi criado um comitê, um comitê mundial de igrejas evangélicas, onde eles começaram a rediscutir e tentar quebrar alguns paradigmas, tá? E o que eles diziam nesse pacto? O que saiu desse papo? Eles afirmaram a crença no único Deus eterno, Criador e Senhor do mundo, Pai, Filho e Espírito Santo, que governa todas as coisas segundo o propósito de sua vontade. Ele tem chamado do mundo um povo para si, enviando-o como seus servos e testemunhas para estender o seu reino, edificar o corpo de Cristo e também para a glória do seu nome, confessando envergonhados que muitas vezes negaram o chamado e falharam em sua missão, em razão de ter se conformado com esse mundo ou ter se isolado demasiadamente. Então, esses incômodos começaram a aparecer, tá? E eles entenderam que precisavam fazer alguma coisa, então, para tentar quebrar alguns paradigmas, para tentar mudar ou mostrar uma outra forma de visão para algumas pessoas, para algumas igrejas, para algumas comunidades, eles fizeram esse congresso mundial, 150 nações, muita gente, né? E a ideia deles era fazer um pacto, literalmente, né? E no finalzinho, o que eu gostei muito do que foi discutido, de qual era a ideia deles, além de confessar Cristo, de lembrar de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo, de que Deus separou um povo, de que Deus nos chamou para ser servo, testemunha, né? Para estender seu reino, edificar o corpo de Cristo e tudo mais isso que a gente acabou de ler. O legal, que eu gostei muito, é o finalzinho, mas no final eles falaram, mas gente, eu confesso, eu estou envergonhado, eu tenho falhado. E alguns de nós se conformou com esse mundo do jeito que está, com o trabalho, aí jogando para a nossa cabeça de hoje, se conformou com o trabalho, se conformou com a correria do dia a dia, com ganhar dinheiro, com... você vai falar, não, Thiago, como nós já falamos, ou mencionamos em alguns comentários aí, eu sou o melhor funcionário que poderia ter naquela empresa. Amém. Queridão, esse é o básico. Né? Eu conheço muitos melhores funcionários não cristãos, então isso não é ser cristão, isso é ter ética, isso é ser uma pessoa honesta, honrosa, né? Ser cristão é um pouquinho mais, é um pequeno Cristo. Cristo não era só um bom carpinteiro, Cristo não era só talvez o melhor carpinteiro, Cristo era um evangelista. Tudo combinava com ensinamentos, com exemplos, com vida, para que as pessoas olhassem para Cristo, não olhassem para um bom trabalho, para uma boa atividade. Então, às vezes a gente confunde as coisas, mas, lógico, cada uma delas, como a gente bem aprende, quer comais, bebais ou façais qualquer coisa, seja isso para a honra e glória do Senhor Jesus. Isso é um versículo precioso, que nós temos que olhar para ele a todo momento. Tudo que a gente for fazer, tem que fazer como se Jesus estivesse do outro lado para receber. Mas isso não muda a nossa missão. Não muda a missão de Cristo. Não muda a missão de Deus. Mas eu queria emendar agora, né, antes de ler para vocês o pacto que foi firmado naquele momento, e voltando para Paulo, Paulo foi um exemplo preciosíssimo de alguém que entendeu a missão de Cristo. Dando um overview assim, dando uma pincelada bem básica na vida dele, o cara era
feroz, como diria o meu tio João lá do Paraná, feroz. Ele era um dos maiores perseguidores de cristãos. A Bíblia fala que ele atormentava, perseguia a igreja. Ele se destacava pelo zelo dele para defender as leis de Deus que tinham lhe sido ensinadas. Então, para ele, ele queria ser o melhor perseguidor, porque aquilo era uma calúnia, aquilo era heresia para ele. Então, ele realmente ele estava sendo preparado como rabino judaico, ele era um cara estudado, ele era um cara super inteligente e olhavam muito para ele ser um grande líder. Mas, na verdade, nesse momento o nome dele não era Paulo, era Saulo, a gente sabe bem. Saulo de Tarso, perseguidor em Atos 9, 8, 3, em Gálatas 1, 13, fala que ele devastava as cidades atrás dos cristãos buscando prender eles, matar eles. Tem um versículo em Atos 9:1 que fala que ele perseguia com fúria insana. Então devia ser algo, aquele cara, sangue nos olhos no dia de hoje, que a gente chama, né? Então ele devia ser um policial do BOPE aí subindo no morro, né? Vamos pensar assim. Então, mas eu fico imaginando como naquela viagem ele vê Jesus fala para ele, Saulo, por que me persegues? E naquele momento ele para de enxergar e ele sabe, mais pra frente Ananias vai ter que fazer o trabalho sujo ali, né? E ele fala, eu vou lá logo curar esse cara que tá louco pra arrancar meu couro. Vai lá e deixa comigo. Mas o que eu queria trazer pra gente é que, para mim, Paulo é um grande exemplo que tudo depende de Deus, nada depende de mim. Quando Deus quer chamar, Ele chama, desde aquele pior pecador como eu, como aquele talvez mais intenso perseguidor, chama você, talvez que está nos assistindo, que às vezes se acha menor ou incapaz, né, ou não merecedor do Evangelho. Realmente não somos, mas a graça de Deus faz com que Ele escolha pessoas como nós para que nós possamos alcançar os nossos pares, os nossos semelhantes, para que o nome de Jesus seja glorificado. E essa missão de propagar, de viver Cristo, ela não vai ser só uma missão de ir pregar o Evangelho a todo mundo, batizando-os, ensinando, mas vai ser uma missão de vida. E para finalizar, essa questão de Paulo, e pensar um pouquinho nos dias de hoje, ele, em sua terceira viagem para Éfeso, capital da Ásia Menor, cerca de 300 mil habitantes, templo da deusa Diana, que é a sétima maravilha, foi considerada a sétima maravilha, uma cidade dominada pela idolatria, feitiçaria e tudo mais. A palavra fala pra gente que em 3 anos ele desarticula tudo isso e a palavra de Deus prevalece naquela cidade. Então Paulo, eu não consigo imaginar que Paulo não estava preocupado com ser chato. Ele queria que pessoas fossem salvas. Não, mas o que vão achar de mim? Será que vão achar que eu sou aquele cara? Eu não estou deixando de levar em consideração as estratégias. Gente, a estratégia como a gente vai falar, testemunhar, viver Cristo, nós temos várias. Né? Nós temos várias maneiras de fazer isso, e isso pode ser de uma maneira leve e intensa também. Não estou deixando isso de lado, mas o que eu queria mesmo deixar com vocês é que nesses 3 anos, Paulo ele planta 8 igrejas: Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Hierápolis. E o que veio na minha mente aí quando eu estava
estudando, vendo vídeo e tudo mais. E o Hernandes Dias Lopes falou uma palavra, uma frase bem bacana que ficou na minha cabeça, falando de Paulo especificamente. Com toda a tecnologia que nós temos hoje, o que dizer sobre os nossos vizinhos do prédio, sobre o nosso vizinho da rua, não serem impactados com a missão de Deus através de nós? Como que... eu pensei em mim mesmo, né? Eu tenho um vizinho aqui do lado, que eu já tive alguns contatos indo para o trabalho, tem a vizinha do outro lado mudou, mas a Nath tinha um pouco mais de contato por causa das crianças, ela tinha filhos e acabava ficando um pouco mais em casa. O vizinho da frente, eu durante muitos anos chamando ele para ir em pequeno grupo, chamando ele para vir em casa, eu consegui um café há um tempo atrás, que eles viessem aqui para... quando a gente ficou grávido, a gente chamou eles, e depois acabou que há pouco tempo agora eles mudaram, mas de muitos convites, de muitos papos por WhatsApp, por não sei o que, eu consegui recebê-los em minha casa uma vez. Mas o que eu quero dizer com isso? Meu prédio tem 100 e poucos apartamentos, várias das pessoas nem me conhecem, muito menos sabem que eu sou cristão, né? Então eu moro aqui há... vão fazer 9 anos esse ano. Em 3 anos o apóstolo Paulo conseguiu falar de Jesus em todos esses locais, em 8 regiões diferentes, né? Tudo bem, gente, eu não quero, longe de mim, querer me comparar com Paulo, porque estou muito distante, como o Rogério falou ontem comigo num papo nosso, a régua de Paulo era muito alta, muito alta. Se você começar a ler a história dele, você vai ficar extremamente decepcionado consigo mesmo em partes, porque ele dedicou muito a vida dele para o Evangelho, muito para a sua missão, para a missão de Deus. Mas o que eu queria deixar nesse meio de papo aí sobre Mission Day pra gente você entende que você está cumprindo a sua missão? Você sabe qual é a missão de Deus para esse mundo? Você tem evangelizado as pessoas, testemunhado Cristo em todas as oportunidades, sem ser chato, usando a estratégia certa, no momento certo? Então, eu sei que eu não tenho sido como eu deveria. Eu não tenho feito como Jesus gostaria que eu fizesse, né? Eu sei que eu posso ser muito melhor do que isso que eu tenho entregue para ele. Então é uma reflexão, tá? Mas voltando para o pacto, para eu não ir muito além, no final eles terminaram com uma resolução, tá? Antes da gente voltar para a Mission Day, só para fechar o pacto de Lausanne, a resolução que eles fizeram foi essa, que eu queria compartilhar com vocês. Portanto, à luz desta nossa fé e resolução, firmamos um pacto solene com Deus, bem como uns com os outros, de orar, planejar e trabalhar juntos pela evangelização de todo o mundo. Instamos com outros para que se juntem a nós. Que Deus nos ajude, por sua graça e para a sua glória, a sermos fiéis a este pacto. Amém e aleluia. Então eles firmaram esse pacto de evangelização, de se dedicar perante Deus e perante uns aos outros ali, de trabalhar juntos, e convocaram os demais para fazer isso. E daí eu vou comentar um pouquinho com vocês como é que foi a expansão das missões, como foi a expansão desde o início dos tempos até hoje, como é que isso está acontecendo. Então começou com a propagação pelo Império Romano, como religião perseguida entre 100 e 313, depois como religião de Estado, de 313 ao ano de 500, depois sobre cristianização da Europa, os povos germânicos, francos e os anglo-saxões, de 500 a 800, logo na sequência os povos eslavos, de 800 ao ano de 1000, tá? Depois, de 1000 a 1200, aos povos escandinavos.
mais ou menos entre 1500 e 1700 começaram as missões da Igreja Católica Romana. E aí começou da Europa e aí começou a se expandir para todo o mundo. Por isso que durante esse período foi uma expansão absurda da Igreja Católica. Entre 1700 e 1800, missões europeias pietistas, e entre 1800 e 1950, as missões protestantes na Europa, e aí que começou o protestantismo a tomar força também nos Estados Unidos, e aí foi um período que vocês já devem ter ouvido falar que vinham aquele enxurrada de missionários dos Estados Unidos para o mundo, então tentando implantar a igreja, e foi numa dessas brincadeiras aí que a Igreja Batista do Horto se iniciou também com a chegada de um missionário americano, tá? Uma outra definição bem legal de Bosch em relação à expansão de igreja, a expansão, a quebra de paradigma, desse tema, missão de Deus, missão da igreja, missão integral, né, dos dois juntos. Eu queria ler também uma frase de Bosch que fala assim: participar da missão é participar do movimento de amor de Deus para com as pessoas, visto que Deus é uma fonte do amor que envia. Então, Deus ele quer que a gente seja um canal para que a outra ponta receba amor, receba uma boa palavra, receba uma boa ação, receba o evangelho salvífico, né? Então, o nosso papel como igreja, como cristão, é ser esse canal. Eu quero compartilhar um pouquinho com vocês quando começou esse paradigma de todos entenderem um pouquinho do seu espaço, da sua missão. Existiu mais uma conferência missionária em Brandenburgo, na Alemanha, em 1932, e Karl Barth tornou-se um dos primeiros teólogos a articular a missão como atividade de Deus e não da igreja. Então aqui começou esse papo assim. Durante alguns anos a discussão era: qual é a missão da igreja? Qual é a missão da igreja? Qual é a missão da igreja? E aí, a partir desse momento, Karl Barth falou: não, a missão não é da igreja. A igreja é um canal para que a missão seja cumprida, mas a missão é de Deus. E nessa conferência, já no ano de 1952, então ela foi se perdurando durante vários anos, compreendeu-se a missão como derivada da própria natureza de Deus. Ela foi colocada, pois no contexto da doutrina da Trindade, George Whitfield, autor da famosa obra Missio Dei, fala que Deus é o sujeito ativo da missão. Nessa conferência, reconheceu-se que a igreja não poderia ser nem o ponto de partida, nem o alvo da missão. Porque se a gente fosse o alvo da missão, você alcançou o alvo, você alcançou o objetivo. Não é isso. Deus não queria só salvar a igreja. Não queria só salvar eu e você. Não é esse o único objetivo dele. A obra salvífica de Deus procede tanto à igreja, quanto à missão e quanto a todas as pessoas que neste momento não são igreja. Não se deveria subordinar a missão à igreja, tampouco a igreja à missão. Pelo contrário, ambas deveriam ser inseridas na Missio Dei, que se tornou então um conceito mais abrangente. A igreja deixa de ser a remetente para ser a remetida. A missão não é primordialmente uma atividade da igreja, mas um atributo de Deus. Deus é um Deus missionário. Compreende-se a missão desse modo: como um movimento de Deus em direção ao mundo, a igreja é vista como um instrumento para essa missão. Então, meu irmão, o que a gente pode pensar dessa frase? Deus é o Deus da missão. A missão é de Deus.
E você é um canal para que essa missão chegue a milhares de pessoas. Então, Deus manda energia, Deus é a televisão, e você tem que ser o canal que vai transmitir essa mensagem para quem estiver assistindo do outro lado. Só que você só vai conseguir transmitir essa mensagem se você estiver plugado na rede certa, né? Se os cabos estiverem totalmente conectados para que você receba o sinal e transmita o sinal. A missão de Deus, ela quer te usar. O objetivo de Deus, o propósito de Deus, a perspectiva de Deus é que você esteja plugado nele para que você seja um canal de bênção para que pessoas ouçam a voz de Cristo lá na outra ponta. Guarda isso. David Bosch também fala que a nossa missão não tem vida própria. Somente nas mãos de Deus, enviado, é que ela pode ser realmente chamada de missão. Missão não é primariamente uma atividade da igreja, mas um atributo de Deus. Deus é um missionário. Não é a igreja que tem uma missão que salva para cumprir Perdão, irmãos. Não é a igreja que tem uma missão de salvação para cumprir no mundo. É a missão do Filho e do Espírito por meio do Pai que inclui a igreja nessa missão. Missão, portanto, é vista como um movimento de Deus para o mundo e a igreja é vista como um instrumento para aquela missão. Existe igreja porque existe missão e vice-versa. Participação na missão é participação do movimento do amor de Deus para com as pessoas, visto que Deus é a fonte do amor que envia. Agora, Chris Wright, a gente também já falou algumas frases dele, fala assim: missão, então, em termos bíblicos, enquanto inescapavelmente nos envolve no planejamento e ação, não é primariamente uma questão de nossa atividade ou de nossa iniciativa. Missão, do ponto de vista de empreitada humana, significa uma participação comprometida do povo de Deus nos propósitos de Deus para a redenção de toda criatura. A missão é de Deus. A maravilha é que Deus nos convida para nos juntarmos a ela. Oh, bênção de Deus. Mission Day na Trindade. As pessoas da Trindade têm funções diferentes com respeito à Mission Day. Deus, o Pai, é a fonte, o iniciador, é o objetivo da Mission Day. Deus, Filho, é a encarnação da Mission Day. Deus, Espírito Santo, é a presença capacitadora da Mission Day, conforme visto na versão de Atos da Grande Comissão. O Pai envia o Filho para reconciliar consigo todas as coisas. O Pai e o Filho enviam o Espírito para continuar a obra de renovação de Deus no mundo até os confins da terra. E o Deus Trino envia a Igreja para participar da missão da obra salvífica de Deus. Então, só para pegar alguns versículos para embasar isso que a gente falou, Deus Pai envia o Filho. É necessário que eu pregue as boas novas no reino de Deus, noutras cidades, porque para isso fui enviado, que Jesus falando. Esta é a vida eterna, que te conheçam ao único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorificarei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Está lá em João. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviastes. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim estejas neles, e eu neles esteja. Amém. O Pai e o Filho enviam o Espírito Santo. Quando vier o Conselheiro, que eu enviei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai,
Ele testemunhará a meu respeito, e vocês testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. O Pai e o Filho enviam a igreja, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. O objetivo final da igreja deve ser a renovação de toda a raça humana e de toda a criação. Renovação de espírito, renovação de alma, renovação de conhecimento de Deus. Ela está posicionada entre Cristo e a salvação do mundo inteiro, com um chamado a mediar as boas novas da salvação para esse mundo. Esse é o objetivo da obra redentora de Deus consumada em Cristo. Toda a vida cristã tem uma dimensão missional. Agora, a missão é de Deus e não do esforço humano. Somos apenas chamados para participar de um projeto divino. Há duas maneiras que a igreja pode se recusar a participar dessa obra missional de Deus. A sacralização. Nela, o povo de Deus permanece dentro dos limites da igreja institucional, tradicional, sem se importar com o clamor dos perdidos, aquele famoso igrejismo, quando a gente se fecha entre a gente. E a secularização também. Nela, o povo de Deus está tão imerso no mundo que se assemelha e se conforma com tudo isso que a gente está vendo, com a idolatria, com a cultura, e nos dois sentidos, a igreja evita o choque e o confronto missional com o mundo. Então, voltando para a gente finalizar lá em Paulo, com Paulo não tinha essa. Ele rachava mesmo a favor de Cristo. Ele não deixava de se impor quando os amigos faziam piada suja, não deixava de se impor quando recebia pornografia, quando recebia safadeza no celular, falando, pessoal, eu não gosto de consumir isso. Ele se posicionava quando ele era colocado à prova de sua honestidade, de sua hombridade. Você sabe das suas lutas, daquilo que você é exposto todos os dias com relação à sua honestidade, sua hombridade, sua justiça. Se você é omisso, se você se posiciona olhando para Cristo. Então, o que eu queria muito finalizar, voltando para Paulo, Paulo é um exemplo de alguém que entendeu que a missão de Deus precisava fluir na sua vida, no seu dia a dia, a ponto de ele ter aberto mão de tudo. Quando, a partir do momento que houve a sua conversão, você não vê Paulo fazendo outra coisa a não ser vivendo para o Evangelho. Voltando. Eu tenho total convicção que nem todos nasceram para ser profetas especificamente, para serem missionários naquele padrão mais de atividade como a gente tem, alguns na igreja, alguns vivendo diariamente envolvidos a essa atividade, mas todos nós temos a nossa obrigatoriedade de transpirar o Evangelho no nosso trabalho, no trânsito, na igreja, na rua, exalar o amor de Cristo. Isso é você literalmente ser um canal para que a missão de Deus chegue nas outras pessoas, né? Então eu queria lembrar para a gente a missão de Deus, a missão da igreja, e vou fazer o último comparativo aqui para a gente finalizar já nos finalmente. Falei pra caramba, né? Meu café até esfriou aqui, deixa eu dar um ver. Esfriou. Missão é mais do que uma atividade da igreja, entre outras. Não podemos comparar a missão da igreja com incentivar uma programação de evangelismo, apoiar missionários no exterior, promover uma ação social para alimentar os pobres da cidade ou combater o tráfico de seres humanos, o tráfico de drogas ou qualquer coisa.
Por mais dignas que sejam tais atividades, essas atividades são meramente expressões concretas de algo que é muito mais profundo. Não podemos fazer missões simplesmente. Missão, ela é quem somos. Somos um povo de Deus por amor ao mundo. Missão, se a gente estivesse numa empresa, é o propósito, é o objetivo, é a perspectiva. A missão de Deus é muito maior que tudo isso. É quem você é. Ela tem que ser quem você é. A missão da igreja, a missão de Deus é quem Ele é. E a missão da igreja tem que ser quem Ele é também. Um canal de bênção que recebe essa mensagem, transmite essa mensagem na prática. Não só. Missão é toda a vida da igreja. Testemunhando o evangelho integral no mundo todo. Missão é uma parte da missão. Missões é uma parte da missão, mas não é o fundamento. Estabelecendo um testemunho do Evangelho onde há ou onde ainda é fraco. Uma expansão geográfica. Então a missão é toda a vida da igreja. Missões é estabelecer o testemunho do Evangelho onde já existe ou onde não existe. Às vezes a gente confunde essas duas coisas. Então eu espero que eu tenha conseguido contribuir um pouquinho com o aprendizado de vocês. A missão inicia em Deus. A missão de Deus é anterior e mais ampla do que a missão da igreja. E uma frase para a gente finalizar. Não é a igreja que tem uma missão aqui na Terra. É o Deus da missão que tem uma igreja aqui na Terra. Então, que nós possamos cumprir a nossa missão de representar Deus, ser um canal de Deus aqui na Terra e que muitas pessoas sejam impactadas, principalmente nos momentos, nesses dias de hoje, que possamos ser ouvido, que possamos ser boca de Deus, que possamos agir de uma maneira humana, caridosa, como eu tenho falado muito, porque a gente não pode se fechar nesse momento e esquecer das pessoas que estão sofrendo ao nosso redor. Eu tenho certeza que se a gente sentir a dor do outro, tiver empatia, a gente vai estar testemunhando a Cristo e fazendo aquilo que Ele faria se Ele estivesse aqui, fisicamente, né? Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu vou orar por nós e no finalzinho eu vou deixar um outro vídeo que eu gostei bastante, é de 3 minutos, logo após esse, para que vocês assistam, que também é sobre uma ONG que faz um trabalho muito legal e eles falam um pouquinho sobre Missio Dei também, tá bom? Irmãos, muito obrigado por me ouvir, desculpa aí ter se alongado um pouco mais do que eu gostaria, mas eu espero ter agregado algum conhecimento para vocês. Eu aprendi muito com essa aula, aprendi muito com a história de Paulo, aprendi muito a definir um pouco melhor Missio Dei na minha cabeça e eu espero que em breve nós possamos estar juntos, tá bom? Paz de Deus, Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse dia, obrigado porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bondoso, o Senhor é soberano, o Senhor é amor, o Senhor é justiça, o Senhor é graça, o Senhor é misericórdia. Eu quero agora, em nome de Jesus, pedir para que o Senhor fale ao meu coração, ao coração dos meus queridos aqui, um pouco sobre o que a gente falou hoje, que nós possamos ser um canal para que a missão de Deus se cumpra através da nossa vida, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado através das nossas falas, das nossas ações. Esse é o meu pedido. Continua, por favor, cumprindo a sua vontade em nossas vidas e que nós possamos estar abertos para que isso aconteça, porque o Senhor está à porta e bate. A gente só tem que abrir a porta e ser esse canal que o Senhor deseja tanto usar. Em nome de Jesus é que eu agradeço. Amém. Paz de Deus, meus irmãos.